Sabe aquela imagem de corpo perfeito que a gente vê em todo lugar? Pois é, a gente é bombardeado com isso o tempo todo. E hoje, vamos fundo para entender essa ideia. Porque no fim das contas, ela mexe com tudo. Como a gente vive, o que a gente come e, o mais sério de tudo, como a gente se sente ao se olhar no espelho. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, ela é bem mais complicada do que parece. Porque vamos pensar juntos. O que, de fato, define um corpo como perfeito? É sobre saúde? É só aparência? Ou será que tem algo muito mais profundo por trás disso tudo? A real é que essa busca já virou uma obsessão, uma coisa coletiva mesmo. E olha, não é só sobre ter saúde ou bem-estar, não. O corpo hoje em dia virou quase uma moeda de troca, um símbolo de status, de poder e, talvez o mais pesado de tudo, de aceitação social. Ok, então toda essa obsessão, ela parte de uma ideia que a gente precisa colocar em xeque. Então vamos lá, vamos juntos desconstruir essa história e entender por que esse tal ideal de perfeição é na verdade um baita mito. E aqui está o pulo do gato, a peça central de tudo isso. O tal do corpo perfeito, ele não é uma regra da natureza, sabe? Não está escrito em pedra. É o que a gente chama de construção social. É tipo uma moda que vem e vai, que muda completamente dependendo da época e do lugar. Entender isso é a chave para a gente entender todo o resto. É só a gente dar uma espiadinha na história que fica tudo muito claro. Olha só, lá na Grécia Antiga, o ideal era a harmonia, a proporção. Avança um pouco no tempo, chega o Renascimento, e aí os corpos mais cheios, mais volumosos, é que eram o símbolo da riqueza. E agora? Bom, agora a gente vive sob essa pressão de um padrão globalizado de magreza, de definição, de juventude eterna. Fica óbvio, né? Esse ideal é como uma miragem que muda de lugar o tempo todo. Só que correr atrás de um alvo que não para de se mover, isso não é uma brincadeira inofensiva. Essa busca tem um preço. E como a gente vai ver agora, esse preço pode ser altíssimo. E é aqui que a coisa fica séria. Psicologicamente, os estragos são enormes e muitas vezes silenciosos. Essa pressão toda por uma estética perfeita está ligada diretamente a casos graves de ansiedade, de depressão, de transtornos alimentares. A autoestima, essa é a primeira que vai para o chão, nessa comparação constante e, convenhamos, super cruel. E o pior de tudo hoje em dia é que a régua da comparação nem é real. As pessoas estão se medindo contra imagens que, na maioria das vezes, são impossíveis de alcançar porque são fruto de edição, de filtro, de cirurgia. É uma luta que já começa perdida, não tem como. Então, é super importante a gente saber separar as coisas, né? Uma coisa é buscar saúde, bem-estar. Outra, bem diferente, é cair na armadilha da obsessão. Cuidar do corpo de verdade é sobre se nutrir bem, é sobre encontrar prazer no movimento. Já a obsessão, isso é outra história. Vira uma prisão com dietas que punem, exercícios que esgotam e tudo isso para quê? Para alcançar uma imagem no espelho. E se a gente for procurar um grande amplificador dessa pressão toda, não tem como não falar das redes sociais. Elas foram um megafone que transformou essa pressão em algo gigantesco. Elas não criaram o problema, mas, com certeza, jogaram gasolina na fogueira. Pensa só, plataformas como Instagram, TikTok, elas criaram um ambiente que é uma competição de aparência 24 horas por dia. Nesses lugares, parece que o valor de alguém está totalmente ligado ao corpo que a pessoa tem, à imagem que ela posta. É uma pressão que simplesmente não dá trégua. E o resultado disso é que a gente acaba preso num ciclo vicioso. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, a gente é bombardeado por essas imagens perfeitas. O passo seguinte, inevitável, é a comparação. E lá se vai a autoestima. Aí, para tentar se sentir melhor, a pessoa posta a sua própria foto, editada, idealizada. E sem perceber, acaba alimentando a mesma máquina que fez ela se sentir mal. É um ciclo tóxico que não para de girar. Mas calma, nem tudo é só pressão e coisa ruim. No meio desse caos todo, está surgindo um movimento de resistência muito forte que está ganhando cada vez mais espaço. Vamos falar agora sobre essa galera que está tentando reescrever as regras do jogo. É o movimento Body Positive, ou, em bom português, da positividade corporal. E, gente, isso é uma verdadeira revolução na nossa forma de enxergar as coisas. A ideia central é simples, mas ao mesmo tempo é radical. É sobre aceitar e respeitar todos os corpos, com toda a sua diversidade incrível. Sem mas,
sem exceção. Então a gente fica com duas lógicas bem opostas, né? De um lado tem a lógica da exclusão. É aquela que diz que só existe um padrão, um molde, e quem não se encaixa, tá fora. Isso gera muita opressão. Do outro lado vem a lógica da inclusão. Ela celebra a diversidade, entende que cada corpo é único e coloca o bem-estar lá em cima, acima da aparência. É basicamente a escolha entre uma forma de bolo e um mosaico todo colorido. E é aqui que a gente chega no coração da questão. A perfeição de verdade, ela não é uma caixinha onde todo mundo tem que tentar caber. Pelo contrário, ela nasce, ela floresce na nossa autenticidade, naquilo que torna cada pessoa única. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se a perfeição não for algo que a gente busca num corpo, mas sim uma mentalidade que a gente cultiva, uma forma de pensar baseada em aceitação, em respeito por si e em autenticidade? Quem sabe a verdadeira transformação não começa de dentro para fora?